Escola Virtual José Álvares de Azevedo, um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Cursos, palestras, depoimentos, a cultura, a informação, o conhecimento, difundidos e socializados em nome da cidadania. Bom, vamos lá então, meninos. Bom, o terceiro módulo hoje do curso da oficina de locução. Hoje o tema é técnica de entrevista, dia 21 de maio. Então vamos lá, meninos. Eu acho que todos nós aqui, a gente ouve muito rádio, né? Todos nós ouvimos muito rádio. E eu tenho certeza que cada um aqui terá já ouvido entrevistas que, por exemplo, caramba, que legal, os caras fazem umas perguntas legais, fazem umas perguntas... E outras entrevistas que o entrevistador, você fala, putz, cara, que cara esquisito. Isso começa na própria forma já de você perguntar, de você questionar, de você interrogar. Porque tem gente que faz pergunta em repórter, tem comunicador que faz as perguntas numa entrevista num tom de interrogatório. Boa noite. Boa noite, Marilda. Boa noite. Num tom de interrogatório. E isso é um negócio horrível. Uma boa entrevista ela tem que ter um tom não de interrogatório, aquele tom inquisitório. Não deve ser, como eu falei na aula passada, assim, alguma coisa que te aproxime muito, que passe a ideia de intimidade com o entrevistado, salvo, obviamente, se for aquele tipo de programa que eu falei, tipo o Jô Soares, tipo um companheiro em cena, que é o que eu faço aqui. Esses são programas realmente que você pode dar esse tom de amizade, não tem problema nenhum. Agora, uma entrevista jornalística, ela nunca deve passar a ideia, passar a imagem de aproximação entre o entrevistado e o entrevistador. Mais um minutinho, Marquinho, por favor. Sim. Você usou a expressão interrogatório e inquisitório. Você não diferencia uma da outra, não? Não, porque não, o que eu quero dizer aqui é aquela coisa assim, Valdenir, o que você fez ontem? Né? Olha o tom. Valdenir, o que você fez ontem? Eu posso dizer, Valdenir? Roda Viva? Muito raro, cara, muito raro. No que você viu, o que é que você acha assim do padrão dele? Eu não lembro assim, não lembro. Eu acho confesso que eu não lembro. É um programa de entrevista da TV, porque eu confesso que eu não lembro. Os entrevistadores são bem variados, tem nego de várias origens, assim, em termos de jornais, de meio de comunicação. Eu acho... Não, até porque quando são vários entrevistadores, tem várias, né? Cada um vai ter seu jeito de falar, de perguntar. Mas eu posso perguntar assim para você, Valdenito, o que você fez ontem? Olha o tom que eu perguntei. O que você fez ontem? Estou te interrogando. Agora, eu estou quase que te inquirindo. Eu posso falar assim, Valdenito, o que você fez ontem? Tá? Quando você... Aí do tom da voz, essa subida que você dá no tom da sua voz, já indica uma outra forma, indica algo mais simpático. Eu não vou saber te definir exatamente isso agora. É a pura entonação, né? É pura entonação, exatamente isso. É a forma de você falar que vai caracterizar que você está inquirindo ou se você está realmente conversando com o cara. Tem que dar uma ideia mais de conversa, não uma conversa muito informal. Não de uma conversa informal, mas de uma conversa mais formal. Senhor. É uma impostação que você está se referindo, não é?
Não exatamente impostação, porque a impostação, qual é? Quando você faz assim, quando você fala impostação, você, né, enche o peito, você assim, pergunta você fala... afirmativamente. Não, é só o tom, é só o tom de voz, é o jeito de você falar. Exato. Né? Tem gente que pergunta assim, quer ver só? Quantos anos você tem? Né? Que coisa esquisita isso, parece que está lendo. Quantos anos você tem? Ou você tem, quantos anos você tem? Veja a forma que você... Veja pelo menos as duas formas diferenciadas de você perguntar, a mesma coisa. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Tá? Então, assim, são formas que você tem de perguntar. E quando você conversa, você faz isso de uma forma muito natural. Então, a ideia é levar uma entrevista como se fosse uma conversa não informal, mas uma conversa mais formal. Marcos, uma inquisição também, você entra, às vezes, na parte, digamos, pessoal da pessoa. Você está inquirindo uma pessoa, você está querendo saber das coisas particulares das pessoas. E o interrogatório é um interrogatório que tem digamos assim, um roteiro de interrogações. Mas o que eu estou querendo falar aqui não é nem na questão filosófica da palavra, é no tipo na forma que você usa para perguntar, porque tanto no interrogatório quanto numa inquirição, você pergunta a coisa de uma forma muito imperativa, digamos assim, né? E na entrevista não, é uma coisa mais leve, uma coisa mais, mesmo que seja, olha só gente, vamos entender isso aqui, mesmo que seja uma entrevista jornalística, ela é mais leve do que uma interrogação, um interrogatório. O tom é diferente, não é o mesmo padrão de uma entrevista de um programa como repito aqui, o Jô Soares, como o companheiro ensina, que é realmente um programa que você pode dar essa ideia de aproximação, mas a entrevista com uma autoridade, uma entrevista ela pode ser mais leve do que a forma inquisitória, que é muito imperativa. Né? Você imagina um delegado interrogando alguém, Valdanito, você viu o cidadão enfiar a faca no outro? Né? Ele tem um tom interrogatório. Que eu sou cego. Pois é. Desmancha logo o cara. Tá, vamos depois ver se a gente consegue fazer exercíciozinhos. A gente vai mais ou menos ter essa ideia, ok? Bom, então a primeira coisa é essa, é observar a forma de você falar, de você interrogar, de você questionar. E o segundo item extremamente importante, que eu já vi jornalistas quebrar com isso, é você nunca levar para uma entrevista perguntas escritas. As perguntas prontas. Tá? Por quê? Muitas vezes você faz uma pergunta e o cara, na resposta daquela sua pergunta, já respondeu a seguinte. Né? Ele responde aquela e às vezes ele está falando, explicando e pronto, já matou a outra pergunta sua. E tem jornalista que ele não tem o mínimo de sacação, de percepção. Então ele leva a pergunta pronta e tipo assim, uma sequência, ele vai fazer aquela pergunta, mesmo que o cara já tenha respondido. Ele vai fazer, eu já vi. E aí o que acontece? Já vi o entrevistado fala assim, não, tudo bem, já respondi isso, mas tudo bem. Porra, é feio pra cacete pro jornalista. Né? É como que ele diz, porra, você não prestou atenção, repetiu a pergunta, mas tudo bem, vou falar de novo. Tem entrevistado sacana que faz isso. Sobretudo político. Político adora sacanear. Então, assim, não leva a pergunta pronta e atento à resposta da pergunta que você faz. Por quê? Porque ela pode matar. Bom, vamos lá, vamos por parte aqui. Então não leva pergunta pronta, mas cara, eu posso esquecer o que eu tiver que perguntar. Não, então leva roteiro. Leva um roteirinho, tópicos, exatamente, do que você tem que perguntar, do que você quer saber. Tá? Mas não a pergunta pronta.
E aí, é isso que eu falei, você faz a pergunta na hora. Tem um tópico que eu quero saber do governador, ó, sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre a greve também, que está aí de rodoviário, qual é a medida que estão... Bota esses tópicos, só. A pergunta você faz na hora. Ok? E aí você pega, se você prestar atenção na resposta dele, você muitas vezes pega o gancho para a próxima pergunta. Então isso é muito importante, gente, é muito importante. Você estar atento à resposta do entrevistado. Uma outra coisa, você está com alguém, por exemplo, está fazendo uma comunicação numa rádio, um programa, e um ouvinte liga. Né? O ouvinte ligou, você começou a conversar e tal, que não deixa de ser, né, uma entrevista. Você está conversando com o ouvinte, você está entrevistando o cara. Né? Mesmo que não tenha a característica formal de uma entrevista, mas é uma entrevista. Ô, fulano, onde você mora e tal? Está gostando da programação da nossa emissora? O cara está respondendo lá. Sei lá, vai ter um tema no teu programa para você perguntar ao cara. Nosso tema de discussão hoje é a Copa do Mundo. O que você acha da Copa do Mundo? Qual a sua expectativa? E o cara tá falando. Então tem muito comunicador que, enquanto o ouvinte está falando, o microfone fecha e está lá vendo outras coisas. Não está nem prestando atenção. E aí o cara dá muitas gafes, cara. Porque quantas vezes, já vi muitas vezes, o cara acabar de falar uma coisa e o cara perguntar a mesma coisa, mas igualzinho o cara acabou de falar. Tá? Então, atentos a essas coisas. Prestem atenção sempre, quando estiver conversando, seja com ouvinte, seja com uma autoridade, uma entrevista com uma autoridade, uma entrevista com quem quer que seja. Atento sempre nas respostas. Tá? Não passa porque, primeiro, fica feio. Segundo, passa aquela coisa assim, pô, o cara não está nem aí, pô, para o cara está falando. Né? Passa um desinteresse para quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo percebe. Quem está ouvindo percebe. Mas tem aquela clássica pergunta, às vezes o cara está lá, desesperado, falando de uma tragédia que aconteceu na vida dele. Aí a pessoa pergunta assim, como é que você está se sentindo? Maurinha, isso é questão de bom senso. Eu acho que é uma coisa que todo jornalista tem que ter. É bom senso. Né? O cara perguntar, morreu lá, choveu, caiu o barraco dele, ele perdeu filho, mulher, mãe. Cara, como é que está se sentindo? Porra, bem pra cacete, cara. Nem imagina como eu tô feliz da vida. Pô, é brincadeira, né, cara? Rangel, é a resposta que ele merece ouvir. E aquela originalíssima. Se você não fosse o que você fosse artista, você seria o quê? Pois é, tem uns negócios idiotas, cara. Negócios idiotas que... eu vou repetir uma frase que eu já falei aqui, que eu falo sempre quando eu dou aula de rádio. A gente deve ouvir rádio com dois ouvidos, um de como fazer e um de como não fazer. Então ouçam, gente, ouçam essas coisas, e quando você achar um negócio absurdo, vai dizer, isso aqui eu nunca vou fazer. E guardem isso para realmente nunca fazerem, porque tem uns negócios tristes. Eu lembro uma vez quando a eleição para governador e tal, tipo a gente vai ter agora, né? O repórter, o Jânio Quadros era candidato a prefeito de São Paulo. Aí normalmente o repórter fica igual, né? É urubu na carniça. Vai lá em cima de cada candidato, quando o cara sai da urna, um monte de gente perguntando, como é que foi, quanto tempo você levou para votar e tal. Aí a repórter perguntou assim, doutor Jânio, o senhor votou no senhor? Ele, não, votei na sua mãe. Porra, mas que resposta 85, que o cara podia dar? 85 na Tu lembra disso, né? Tu lembra disso, né? Pois é. Mas que resposta que ele podia dar? Não tinha outra. Marcos, tem outro detalhe aí também. É o seguinte, às vezes você faz uma pergunta e o entrevistado pega aquela pergunta e entra num devaneio naquela pergunta. Entendeu? Como então a gente faz para contornar isso aí? Porque, por exemplo, normalmente você tem tempo de entrevista, você tem 1 hora e meia, 2 horas e tal, entendeu? Para você não deixar também o entrevistado passar, entrasse num devaneio de tal maneira que você termina assim, ele termina ficando o tempo todo naquela primeira pergunta ali e você não tem a oportunidade de fazer as outras. Como agir num caso desse aí? Olha, o entrevistador tem que ter esse controle. Isso sem dúvida.
educadamente, você cortar, como eu faço aqui no debate-papo. Às vezes a pessoa começa a se estender muito, eu começo ok e tal, não sei o quê. Sabe, dá a entender para a pessoa que eu já quero passar para outro assunto, ou que ela para de falar, né? Se for um entrevistado só, ele está falando, perguntei, o cara começou a falar, não sei o quê. Então, sutilmente eu vou, mas fulano, tá, aproveita uma deixazinha dele, uma respiração, coisa, e já entro, para não disputar com ele. É a sensibilidade, exatamente. Então, para não disputar com ele a fala, ele está falando e eu começar a falar junto, eu aproveito, uma hora ele vai parar para respirar. Então, quando eu senti que ele já extrapolou o tempo dele, aí quando ele deu essa paradinha, eu falei, mas, senhor fulano, e esse assunto, aí eu já pego outra pergunta, já pego outro gancho e pronto, e já faço, e já conduzo a entrevista para outro caminho. Entendeu? Outro dia aconteceu comigo, eu estava entrevistando uma pessoa lá na escola virtual, e a pessoa estava demorando muito, aí eu entrei, disse, e tal coisa, ele disse, aí a pessoa virou para mim e disse assim, peraí que daqui a pouco a gente vai para lá, mas deixa eu acabar esse assunto aqui. Eu vi. Você viu? Aí você, Marilza, educadamente, obviamente, né, o comunicador educadamente, pode até falar assim, não, tudo bem, só que o nosso tempo é curto e tal, a gente tem muita coisa, muitas curiosidades, muitas perguntas e tal. Então, conclui esse raciocínio para a gente, né, passar para a próxima pergunta e tal. Dá a entender a pessoa que é para ele acelerar, que ele não pode ficar, que ele não tem todo o tempo do mundo. Entendeu? Sutilmente você dá a entender a ele que ele tem que concluir logo o raciocínio dele. Agora, também tem outra situação, Marilson, tem essa situação que é muito interessante, quando você faz a pergunta e o cara dispara a falar, né? E eu gosto de pegar assim, alguns exemplos de políticos, por exemplo, que todo mundo conhece. Por exemplo, acho que a maior merda que tinha era você entrevistar o Brizola. Eu não sei se todo mundo que lembra do Brizola, conhece o Brizola. Lembro. Muito prolixo. Você fazia uma pergunta ao Brizola e ele falava meia hora e não te respondia. Mas ele falava meia hora. E para você cortar, ele não tinha essa coisa não. Você queria entrar para cortar e ele continuava falando. Eu também já tive uma história dessa aí. Era difícil você cortar. Entrevistar o Brizola não era mole, não. Era bom pra você rir, né, Marquinhos, as entrevistas dele. Você ria mas extrair alguma coisa. Mas para você ser o repórter entrevistando ele, era cruel, cara, era cruel. Verdade. E também existe o oposto, né? É aquele camarada que você pergunta alguma coisa e o cara responde quase que monossilabicamente. Isso mata também o entrevistador. Por quê? É verdade. Porque muitas vezes, é o que eu te falei, você leva o roteiro. Então pergunta assim, por exemplo, um prefeito. Prefeito, a saúde no município, todo mundo está reclamando e a gente sabe que a saúde não anda bem. Como é que está a situação dos hospitais do município hoje? Aí o cara vai e responde. Os hospitais do município estão recebendo um orçamento e brevemente já vai tá melhor. Acabou. O cara para por ali. Ele não te dá subsídios para você pegar e continuar uma entrevista, continuar um papo. Ele não te dá gancho para isso. Então tem esses dois lados. Tem aquele que fala muito e é difícil você cortar, e muitas vezes fala, como era o Brizola, e não dizia nada, quer dizer, até gancho, mesmo ele falando muito, até gancho para você fazer outra pergunta, era difícil. Porque ele vinha respondendo daquele jeito, ele enrolava daqui, enrolava daqui, não falava. Isso é uma falácia. Exatamente. Então era difícil você fazer isso. E esse cara também, que vai responder monossilabicamente, não dizia nada, exatamente. Eu fiz um programa também, aqui um dia desse na rádio, que o cara era assim, ele respondia monossilabicamente. E, putz, cara, eu não sei como eu consegui levar o programa até o final. É difícil, você tem que começar sabe, você faz sempre assim, eu tenho tais e tais assuntos. Por esses assuntos aqui, obviamente, cada assunto desse vai render aí algumas perguntas, né? Porque ele vai dar gancho para outras. Eu faço uma pergunta para startar o assunto, e aí ele vai, na medida que ele vai respondendo, eu vou pegando os ganchos para continuar o papo. Gente, olha só um parênteses aqui. A entrevista, ela é isso, ela é uma conversa, tá? Tenham em mente que toda entrevista
é uma conversa. Por isso é que eu digo da Inquisição. Que a Inquisição, ela é meio que coisas soltas. Né? E uma entrevista, ela deve ser uma conversa. Uma conversa tem ligação da primeira pergunta com a segunda, com a terceira. Por quê? Porque elas vão se ligando. Você vai pegando a deixa de uma pergunta, você pega o gancho da primeira pergunta para fazer a segunda, que vai dar o gancho para você fazer a terceira, e aí vai. E a Inquisição, quando eu falei da Inquisição, talvez seja a melhor definição seja essa. Não. São perguntas soltas, perguntas que quase não têm a ver uma com a outra, uma coisa com a outra. Então, por isso que eu digo a vocês, não levem perguntas soltas para uma entrevista, porque parece Inquisição. Posso fazer uma pergunta? Duas. Estou escrito depois, hein? Em que tipo de situação de entrevista que você pode usar de empatia com o entrevistado? Olha, a empatia, ela pode ser de duas formas. E volto a dar o exemplo do programa do Jô e do meu, que são dois programas que realmente você entrevista pessoas que são suas amigas, que são conhecidas, ou mas podem ser suas amigas. Então, é uma entrevista assim, quando não é uma entrevista jornalística, vamos definir assim. Quando não é uma entrevista jornalística, você pode dar vazão, digamos assim, à sua empatia. Né? Ou quando ela é uma entrevista jornalística, também você pode, de uma certa forma, porque você ter que ser simpático ao entrevistador, mas não pode dar ao entender do ouvinte que você tem uma aproximação com ele. Ok? Vai ser mais comedido na sua empatia. Obrigado. Ok? Entendeu? Ficou claro isso aí? Mas eu acho que a empatia vem naturalmente, assim. Não, mas eu entendi o que ele quis falar. Se você pode extrapolar isso, deixar passar ou não, não foi isso? Você perguntou? Exatamente, foi isso que eu queria saber. Então é isso. E também assim, empatia também, assim, eu concordo com você, eu sou de acordo, eu compartilho com isso de alguma maneira. Quando a gente tem empatia, é porque a gente também colabora com aquilo. Então a gente, na entrevista, a gente deixa claro que a gente está também colaborando com aquilo. Eu acho que o entrevistado é que tem que estar dizendo as coisas. Peraí, Maria, eu não entendi o que você quis falar exatamente. Porque empatia, quando a gente tem empatia, é quando a gente se identifica, quando a gente tem o mesmo pensamento, mais ou menos. E às vezes, quando a gente tem o mesmo pensamento, a tendência da gente é acrescentar ao entrevistado as coisas que ele pensa, porque a gente pensa parecido, digamos assim. Numa entrevista jornalística, numa entrevista jornalística, é bom, às vezes, você evitar muito dar a sua impressão, porque pode passar para o ouvinte também, que é uma coisa meio combinada. Se eu estou concordando muito com o cara, é porque eu entrevistei ele, porque eu concordo da forma dele pensar. Entendeu? Isso, exatamente. Então é bom você manter uma isenção sempre. Isso numa entrevista jornalística. Mantenha sempre uma isenção. Eu gosto do que você está dizendo, compartilha o que você está dizendo, eu gosto do que você está dizendo. Estou inscrito, tá, Marco? Você pode falar, Danito. Marisa, terminou, Marisa? Terminei. Olha só, Marco. Eu considero o Roberto Dávila uma referência como entrevistador. O que é que você acha dele? Não, eu acho ele bom. Eu acho ele sóbrio, objetivo, isento. Eu acho o cara muito bom. Olha, um outro cara também que eu acho assim, que entrevista bem, é o Boechat, né? Vê quando ele faz uma entrevista, ele dá um tom também de bate-papo. Né? Ele não usa forma autoritária, forma mais interrogativa, questionadora. Normalmente é um bate-papo que ele faz com o entrevistado, né? Mesmo sendo uma entrevista jornalística, política, seja o que for. Mas ele sempre dá esse tom mais menos autoritário à entrevista dele, menos duro. Eu gosto assim também. Mas é isso que porque é ruim quando você começa a ouvir alguém. Eu acho que isso, gente, olha só, uma coisa que é importante a gente ter na comunicação é a gente se colocar sempre no lugar do ouvinte. Eu gosto quando eu ouço essa forma de comunicação assim. Eu gosto, acho legal isso. Então eu vou fazer.
Agora, porra, isso aqui é chato, é feio pra cacete quando o cara faz isso aqui. Eu não vou fazer. Então é você se colocar, sabe, no outro lado do outro lado do rádio, do outro lado no lugar do ouvinte. Em todos os aspectos, coloquem-se sempre no lugar do ouvinte. É a forma que você tem de respeitar o ouvinte. E o ouvinte quando a gente está no ar, a gente está no ar para o ouvinte. A gente não está no ar para a gente. Eu estou falando para o ouvinte. Então, o respeito ao ouvinte é a coisa mais importante que você possa fazer. Pois é, por isso que tem que ter cuidado com a empatia, porque muitas vezes, quando a gente concorda ou discorda com o que o cara está falando ali, a tendência da gente é a gente se meter nisso aí. E eu acho que o entrevistador não tem que se meter no que o entrevistado está falando. Não, é verdade, é verdade. Mas é aquilo que a gente fala, é o bom senso, né? Tem uns caras que não têm bom senso. E aí é complicado. Mas eu acho que na vida da gente, tudo parte do bom senso. Gente, eu digo isso, se a gente tivesse um pouquinho de bom senso, tudo seria muito diferente. Tudo seria muito diferente. Então, assim, numa entrevista, lembrem-se sempre desses dois aspectos primordiais. Não levar perguntas prontas. Você às vezes vai para a entrevista, leva 4 perguntas prontas, na primeira resposta, o camarada já matou as 4 perguntas suas, aí você vai ficar chupando dedo. Né? E a pergunta pronta, se você não tiver o bom senso, não tiver observação, o cara vai responder às vezes e você vai fazer a pergunta porque está ali no papel para você fazer. Tem muito jornalista que tem isso, que meio máquina, está ali, ele não quer saber se já respondeu, ele não presta atenção, não se liga nisso. Ele não tem essa avaliação crítica, enfim. Está ali, ele faz. Então são esses pontos que a gente tem que observar sempre numa entrevista. É bom de começar a praticar isso, assim, sabe, nos momentos em que tiver oportunidade. A gente está no ar, um programinha que seja qualquer. Bate, faz uma entrevista e tal. E aí, pensar nessas coisas sempre. Pensar nessas formas sempre de se questionar, de se interrogar, né, o entrevistado. Bom, eu acho que a gente podia fazer uma práticazinha disso aqui agora, né? Seria legal, eu acho, não seria? Seria. Bom, deixa eu só ver a hora aqui, peraí. Ok. Bom, quem gostaria de ser o entrevistador? Eu. O entrevistado, quem se candidata? Eu posso escolher o meu entrevistado? Primeiro vê se alguém se candidata. Se ninguém se candidatar, você escolhe e vê se ele aceita, né? Democraticamente, vê se ele aceita. Deixa ele escolher, fica mais democrático. Tá bom, então vai lá. Não, democrático é alguém se candidatar. Não, eu gostaria de ser. Não, eu sei, eu queria só brincar. Só vamos ver se ninguém se candidatar. Eu vou, Denito. Daí, beleza. Era ele que eu queria entrevistar mesmo. Então vamos lá. Vamos imaginar então que o Adair seja um representante da FIFA, pode ser? Vocês conseguem fazer desenrolar esse papo? Ótimo. Pode Beleza, ser. Daí, pra você? Beleza. Então vamos lá. Vou marcar aqui 5 minutinhos pra vocês, tá? Depois a gente vai fazer umas correções, fazer as Mais de uma observações pergunta, necessárias. não basta uma só, não? Não, uma entrevista. Entrevista tá? De 5 minutos. Quanto mais você puder arrancar dele, você arranca. Daí, William, eu gostaria de saber qual a sua opinião da retirada do cartão amarelo dentro do futebol. Porque o cartão amarelo foi implantado na Copa de 70 apenas como um aviso assim de uma advertência. E depois foi adotado como o somatório dele como forma de punição. O que é que você acharia da extinção desse cartão amarelo atualmente do futebol? Olha, o cartão amarelo ele sempre serviu
no caso, para uma advertência, como você disse, né? E agora está sendo utilizado, no caso, para expulsão, se é isso que eu entendi, não é? Exato, a soma dele, mais de um no jogo, o atleta recebe um vermelho e é expulso. Tá. Eu acredito assim que uma advertência sempre deva existir. Então, eu penso o seguinte, não concordo com a retirada do cartão amarelo, porque sempre que um jogador cometer alguma falha ou alguma falta grave, eu acho que deve continuar existindo uma advertência, né? E eu não sei como é que está essa questão agora, mas eu acredito que não deva ser retirado o cartão amarelo, né? Mas veja só, daí, tudo bem, ele durante o jogo como uma advertência, tudo bem, mas ele ser acumulado e depois foi a partir de um certo número tirar o jogador do próximo jogo, você acha isso justo? Para um próximo jogo, né? A partir de 3, acho que se eu não me engano são 3. Isso, mais ou menos. 3 acumulado, o jogador não pode participar do outro jogo. Não, quanto a isso eu não concordo. Eu acredito que se ocorrer uma expulsão naquele jogo, deva ficar naquele jogo, né? E aí depois o técnico que pode estar resolvendo essa questão com o jogador, eu acredito que isso deva ser uma escolha do técnico do time, né, da seleção brasileira, vamos colocar aqui no caso, como esse é o ano da Copa do Mundo aqui, e eu acredito que se ocorrer uma expulsão, deva ocorrer naquele jogo, né, e não no próximo, porque daí é uma coisa que o técnico deve avaliar. Porque é um absurdo, o cara recebe 3 cartões amarelos, aí ele joga numa partida, imagina isso. O cartão ele foi dado só como uma advertência, porque o cara cometeu alguma coisa lá irregular, reclamou do árbitro, ou fez uma falta menos violenta, aí ele leva um amarelo. Quando ele acumula 3, ele é proibido de participar de uma outra partida. Então eu acho isso muito violento. Agora, o que é que você acha dessa adaptação que fizeram assim, de colocar 2 árbitros na linha de fundo, né, nesse contexto atual do futebol? Você acha que isso ajudou a melhorar o futebol ou não melhorou nada? Olha, eu acredito que, assim, deva ter dado uma pequena melhorada, né? Porque eu acho que sempre experimentar novas alternativas, acredito que seja importante também, né? Pode ser que dê certo, né? A gente vai vendo agora como é que fica na Copa do Mundo, né? Creio que deva funcionar, sim. E a última pergunta daí, você é a favor do uso de recursos eletrônicos para monitorar o jogo e diminuir a violência? A favor do que eletrônico? Só para... Recursos eletrônicos, usar câmera, usar filmagem assim, durante a partida. Aquilo que o árbitro não vê e a câmera filma, e o árbitro poder ir ali na câmera e tentar e averiguar uma coisa que ele não viu. Você é a favor do uso desses recursos? Eu acho que ia ser muito interessante, porque às vezes o árbitro, muitas vezes, principalmente aqui em Santa Catarina, quando tem jogos, eles erram muito, e às vezes, claro que pode ser, tem árbitro que é a favor de um time e é contra outro, mas pode ajudar muito numa polêmica a ser resolvida, numa dúvida a ser resolvida, né? É claro que às vezes nem sempre também a câmera filma exatamente aquilo, mas pode servir de uma grande ajuda, pode ser um grande auxílio, sim. Ok. Então olha só, alguém quer comentar essa entrevista? Só a primeira parte dela, que eu acho que o entrevistador, ele deu as opiniões dele na entrevista, um pouquinho, só da primeira pergunta, certo?
Mas as outras duas eu achei ótimas. Mas a primeira ele deu a opinião dele, que ele achava que não devia ter cartão amarelo. Ali eu não concordei muito com a opinião dele ali na entrevista. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu acredito que nesse caso ele teria que ter feito as perguntas um pouco mais diretas e não se colocado dentro da pergunta como ele fez pelo que eu entendi, nas duas primeiras. Ok, mais alguém? Legal. Gente, vocês observaram bem, exatamente, vocês observaram muito bem. O Valdemir, ele quase que conduziu a pergunta, ele induziu... Mas tem alguém que querer falar aí? Tá falhando, hein? Caso aberto? Opa, Carlos Alberto, tudo bem? Tudo Tava bem. falhando. Era você que estava falando aí? Eu entrei agora. Já estou aqui há um tempo, não consegui entrar, agora começou a funcionar. Ah, beleza. Já há um tempo. Tá, o som tá bom aí? Tá tranquilo. Quer fazer algum comentário aí? Continua aí, depois eu entro aí. Legal. Então, olha só, o Valdemir realmente ele induziu um pouco o entrevistado na resposta. Mas deixa eu colocar uma dedo aí para você continuar a sua fala. Eu percebi também que ele não era muito inteirado do assunto, aí eu fiquei Não, meio... eu ia falar isso. O Adair, ele não se... Porque quando eu falei assim, representante da FIFA. Então daí, mas nós não tem que falar nada tecnicamente. Você tem que falar e inventa qualquer coisa, entendeu? O negócio é o papo. Eu quero que role papo. Não precisa tecnicamente nada. Você pode falar do que você pensa, mas sem questões técnicas, sem nada. Então, como se fosse especialista. E o Adair realmente não passou isso. E outra coisa que o entrevistado, né, que foi daí, assim, ele não deu subsídios para outras perguntas. Ele não deu... Ele falava, mas ele não dava... ele não dava gancho para outras perguntas. Isso dificulta o entrevistador. É isso que eu falei também, assim. Tem que estar atento para isso, porque muitas vezes você leva um roteiro, mas o entrevistado não dá gancho. Né? Então você não tem muito como desenvolver um papo. Muito legal. Bom vocês terem observado isso, muito interessante. Dá tempo para mais um exercíciozinho, vamos lá? Quem quer? A gente podia fazer um exercício diferente. Alguém Sim. entrevistar você. Pode, também pode. Quem se candidata? Uma pergunta de cada? Não, porque eu queria assim, como se tivesse alguém, como se fosse uma entrevista mesmo, entendeu? Então alguém me entrevistando, então a gente depois vai observar essa forma de entrevistar e essas... É interessante, são duas pessoas diferentes, Marcos, porque aí você corrige e dá o teu final, né? Não, mas Aguinaldo, eu acredito que daí a gente vai sentir como é realmente uma entrevista, já que ele tem bastante experiência, né? Tá, aí ele teria que fazer as perguntas, né? Que no caso seria, se fosse o caso. Mas eu prefiro que vocês façam, que eu quero saber como vocês entenderam a questão, entendeu? Eu prefiro que vocês sejam os entrevistadores. Eu sou entrevistado, pronto. O Aguinaldo? Que ser entrevistado? Então, quem foi que falou agora há pouco? Foi o Vanildo. Então, Vanildo, você entrevista Aguinaldo, então. Então, olha só, então vamos lá. Vanildo é um repórter de uma rádio e o Aguinaldo é um candidato à presidência da República. Tá, Vanildo? Você vai entrevistar um candidato à presidência da República. Okay. Aguinaldo, não precisa ser nada, conhecimentos técnicos, nada. O que eu quero ver é o papo. Tá? Eu quero ver o desenvolvimento do Vanildo. Então vamos lá, 5 minutinhos para vocês. Aguinaldo, como presidente da República, qual é o seu primeiro projeto para o país? Meu primeiro projeto está focado na saúde e na educação, que eu acho muito importante para todos nós. E quanto à acessibilidade, o que você pensa para o deficiente? Estamos criando uma equipe técnica para a formação de colaboradores para que possamos corrigir esse mal citado no país. E quanto à questão do trabalho, nosso país tem déficit de emprego.
Como você pretende resolver isso? Temos que trabalhar primeiro com a educação para que nessa formação o pessoal se convença de que todos têm que se preocupar com a parte técnica. E daí existe a formação da produtividade. A produtividade será o nosso maior foco. Um dos problemas graves do país é no Nordeste. Você pensa em resolver isso ou pretende deixar para os políticos se aproveitarem da situação? Não, é claro que em todo lugar existe aproveitadores, mas nós vamos formar equipes de distribuição onde nós vamos colocar em pontos estratégicos para a correção desse problema. E você pretende viajar para conhecer o país e saber das suas necessidades? Claro, estou sempre viajando, estou sempre em contato com o povo para que a gente possa sentir as dificuldades deles. E quanto aos seus adversários, você tem receio de que algum possa sair melhor que você nas entrevistas e talvez ganhar candidatos, ou você está seguro da sua posição? Não me preocupo com isso, porque o povo já me conhece, conhece o meu trabalho e eles sabem o que eu posso fazer por eles. Eu acho que faltou pergunta agora. Não, beleza. Vamos lá, gente. Comentários aí a essa entrevista? Eu de novo. Eu achei que tanto o entrevistador quanto o entrevistado foram muito sucintos. A primeira pergunta mesmo, eu acho que Aguinaldo podia estender um pouquinho mais. Na hora que ele falou da educação e da saúde, eu estenderia um pouco mais. Visto que a educação é um papel fundamental para tentar, eu estenderia um pouco mais aí as coisas. Mas esquece o Aguinaldo, a gente está analisando a não, eu sei, né? eu sei. Eu achei vamos focar o assunto, a nossa observação. Foi muito sucinto, eu acho. Acho que devia ter mais detalhes. Alguém mais? Oi. Olha só. Conforme a Marisa falou, eu achei bastante objetivos. Eu achei legal de uma maneira geral, tá? Muito bom. Mas foi excessivamente objetivo a resposta do Aguinaldo, entendeu? Mas de uma forma geral eu achei muito bom. Marco. Oi, Carlos Alberto. Fala. Tá falhando aí, mas dá para ouvir, fala. Tá ouvindo? É o seguinte, você podia fazer uma entrevista, porque o entrevistado, ele não é ele. Vai ficar muito difícil. Você poderia entrevistar alguém daí a respeito da sua própria vida, do seu trabalho. Por exemplo, a Maura como professora Benjamin Constant, o Valdenir como diretor da Rádio Contraponto. Aí sim, ele vai responder ele. Agora responder como outra pessoa fica difícil. Mas aí tem que ser uma entrevista mais profissional, né? Eu acho que não seria o caso aqui agora, assim. Não, eu não entendo dessa maneira, porque na verdade eu poderia ser um político, qual o problema? Não, exatamente, a ideia é exatamente isso. E eu acho... Eu me preocupei com o tempo, tá? Confesso que eu fui curto, mas eu me preocupei com o tempo. Então olha só. Bom, alguém quer comentar alguma coisa mais, não? Eu acho que se o Aguinaldo fosse candidato, já tinha perdido o meu voto, que ele passou muito cargo pra frente. Eu não sou demagogo. Ele quis montar muita equipe. Ele só quer receber salário. Vamos lá, deixa eu fazer as observações que eu fiz aqui. O político é a equipe, né? Não tem outra. Eu achei que o Aguinaldo foi ótimo, assim, ótimo na medida em que... Eu achei ótimo, só achei isso sim. Ele estava no papel dele, tá? Eu digo, gente, a gente vai pegar entrevistado, a gente não conhece muitas vezes o entrevistado. Tem que estar preparado para tudo. O cara que fala muito, o cara que fala pouco, o cara que fala na medida, né? E o Aguinaldo, como político, deveria falar mais, ele deveria aproveitar o espaço que ele tem para falar das propostas, projetos, mas não falou. Mas tudo bem, isso o foco aqui não é Aguinaldo. O foco é o Vanildo. Vanildo, eu achei o seguinte, você levou a pergunta pronta para o seu candidato. Tá? É aquilo que eu falei. Não leve pergunta pronta, ou seja, por que eu estou falando isso? Primeira pergunta que você fez, qual a sua expectativa para o seu governo, o que você vai fazer?
Aí o Aguinaldo falou, eu vou atacar a questão da educação e da saúde. Você fez outra pergunta que não tinha nada a ver. Então, assim, aí você deveria, e como um bom entrevistador, ter que explorar aquilo ali. Tá, o seu presidente, seu candidato, mas como assim? O senhor especifica melhor isso. Na saúde, por exemplo, o que o senhor podia fazer para melhorar mais a saúde? Entendeu? Isso é um gancho que ele deu para você. Não, na verdade sim, mas isso é uma falta de experiência. A gente tá... Não, exatamente, mas é isso que eu estou falando. Estou dizendo onde eles falharam para vocês começarem a pensar nisso né, aí ele falar, na saúde eu posso fazer isso. Tá, mas vai contratar mais médicos? Você vai começar a explorar cada ponto que ele falou, entendeu? É isso que eu falo do gancho. Então, na educação, você falou que também atacar a educação. Quais são os pontos principais hoje, assim, de deficiência na educação? E professores, tem números suficientes? Precisa haver mais contratação? Os professores, pagamento melhor? O que está faltando para o professor hoje? Entendeu? Esses ganchos que eu falo que o entrevistador tem que pegar. Ele tem que estar atento às respostas do entrevistado e a essas respostas ele começar a fustigar o cara. Sabe, fustigar o cara. Começar a arrancar dele aquelas coisas que ele deu brecha para você perguntar. Fala, Aguinaldo. Tanto é verdade que você está correto, que ele na verdade, ele mudou muito rápido de assunto, né? Não, é isso que eu estou falando, exatamente. O assunto mudou da água para o vinho, e aí no final, acabou o repertório dele de perguntas, né? Coisa que ele poderia explorar o que eu falei. Exatamente. Aí ele teria mais criatividade nas perguntas. Exatamente, assim, por ter levado esses tópicos, isso seria legal, Vanildo, como tópico, tá? Você perguntou o que ele fazia, depois perguntou do Nordeste e tal. Então isso seria tópicos. Mas assim, a cada resposta que ele desse, você podia desenvolver outras perguntas nos ganchos que ele deu. Eu repito aqui, quando ele falou, a educação e saúde acabou, morreu a resposta dele ali. Era a vez de você perguntar, mas como assim e tal? Fala, Danilo. Agora eu achei oportuna essa participação aí do Vanildo, porque foi muito didática você estar fazendo essas observações, não é? Porque realmente... Mas é essa a ideia, é por isso que eu queria que vocês entrevistassem. Realmente é uma coisa muito importante, e a entrevista deles dois, houve uma abertura bem didática para você nos mostrar isso. Eu achei muito importante. Esse exercício é para isso mesmo, por isso que eu pedi que vocês fizessem isso. Para a gente fazer, ver essas falhas, ver o que está acontecendo, para a gente fazer essas observações em cima do... E ficou bem didático e pedagógico a partir das suas observações. E muito boa entrevista, assim, só faltou ser desenvolvida um pouco mais, mas foi muito boa, assim, a criatividade da entrevista. Mas ele também estava preocupado com o tempo, né? Não, aí você esquece o tempo. Quem tem que controlar tempo é o entrevistador. Toda a responsabilidade, gente, é do entrevistador. O entrevistado não tem compromisso com nada. Não, eu estou falando do entrevistador mesmo, ele estava preocupado também com o tempo dele no esticar. Não, mas aí o entrevistador ele tem que conciliar o tempo que ele tem com o que ele puder arrancar do cara. Senão a entrevista não fica eficiente. Mas na verdade é que eu estava no bolso do entrevistado e não queria comprometer muito o entrevistado. Levou uma grana aí. Ele é do esquema, Mas ele me ajudou ontem, né? Eu não posso massacrar o homem. Mas é isso, é isso, Vanildo, exatamente o que o Vanildo falou, essa que passa. Quando o candidato dá uma resposta muito superficial e o entrevistador não dá uma fustigada nele, não cobra que ele esmiúce aquela resposta dele, quem está ouvindo vai entender exatamente isso. O cara não quer fustigar, ele deve ter algum rabo preso então. Entendeu? Ele se preocupou, né? Exatamente. Ele se preocupou muito com o tópico. O que a gente vê muito por aí também, Marquinhos, é entrevista contra e entrevista a favor, né? Não deveria ser, mas que existe muito, existe, né? Não, existe o cara que existe o cara que vai entrevistar outro para sacanear mesmo, né? E o outro que vai hoje eu estava ouvindo a Rádio Tupi de manhã. O programa do como é o dele? Clóvis Monteiro. Clóvis Monteiro. Aí ele foi entrevistar o Pezão, que é o governador do estado, sobre a questão dos trens, que está todo mundo reclamando e tal. Dos trens não, foi mentira. Foi sobre a questão da polícia. Polícia Federal, que estava em greve.
Aí ele foi saber se a Polícia Civil também estava e tal, o que o governo do Estado está fazendo. Obviamente que isso é campanha. A Tupi sempre fez campanha, desde Sérgio Cabral, quando era governador, era candidato a deputado, enquanto deputado, pré-eleição dele de governo, a Tupi sempre fez campanha deles. E agora está fazendo com tesão. Então, do Garotinho também. Então, ele perguntou a questão, e até aí, se for perguntar a questão da greve, é um negócio que hoje está todo mundo preocupado, é um negócio que achei razoável, muito embora ele pudesse entrevistar o secretário de Polícia Civil, não precisa ser o governador, que é candidato. Mas vá lá. Acabou a entrevista, ele começou a falar, mas o governador, o pessoal está reclamando dos trens. Aí, não, nós já compramos, isso já é campanha. Isso já é campanha. Entendeu? Então ele já embutiu na campanha dele, como a Rádio Tupi tem costume de fazer, como ele embutiu na entrevista dele, aproveitando o gancho da greve, ele aproveitou para quê? Para dar oportunidade para o cara fazer campanha. Tá? E isso também não é uma coisa muito legal para um comunicador, para um entrevistador. Mas ali ele está a serviço da rádio, né? Esse é o problema. E existe aquele também, que é, por exemplo, antipetista, anti-PSDBista, e vai lá para fazer aquelas perguntas que sabe que vai pegar no calcanhar do cara. Existe isso, sim, Carlos Alberto. Tem cara que faz entrevista, que você falou, como se fosse interrogatório. Né? Uma coisa é entrevistar, e outra é interrogatório, parece que o cara delegado está interrogando um suspeito. Exatamente. Mas o legal aí, Marcos, que as duas entrevistas foram uma diferente da outra e deu para ser bem esclarecedoras, né? Maravilha, mas a ideia desse exercício é isso. A gente vê e o legal é isso, é que cada um depois comente. Primeiro, para entender o que vocês entenderam e vocês começarem a praticar, a ouvir com esse ouvido crítico, entendeu? Não é o crítico no mau sentido, é o crítico no sentido de observar. Isso é importante. Quem gosta de rádio, cara, eu ouço rádio hoje com ouvido tão crítico, mas não é esse crítico realmente no mau sentido, não. É de observar mesmo como as coisas. Que eu faço naturalmente isso. Né? Eu acho que quem é amante de rádio, quem gosta, acaba agora, tendo essa prática. Eu sou escravo da TV a cabo. E eu percebo o jornalismo da TV a cabo um negócio um nível muito melhor do que a TV aberta. Concordo plenamente. Mas uma das coisas também, Marco, que eu acho que conta para isso, é a tua vivência dentro do jornalismo, né? A tua, do Valdenito, coisa que eu não vivo. Ouvir rádio eu ouço, mas é aquela história, você não tem o mesmo ouvido crítico que você, que é um profissional, tem, o Valdenito, outros aí que são profissionais. Mas exatamente isso que a gente está começando a estimular aqui, mostrar para vocês quem gosta de rádio, quem quer fazer rádio, quem pretende fazer rádio, é começar a ouvir. Por exemplo, eu gosto tanto de rádio que eu rarissimamente ouço música em rádio. Rádio para mim é rádio falado. É isso que me dá eu também, Marquinhos, o aprendizado. Mais rádio falado. Pois é, exatamente. É notícia, esses rádios tipo esses programas Paulo Barbosa, esses programas populares assim. Eu gosto de ouvir. Tá vivo, cara? Paulo Barbosa não, Francisco Barbosa, desculpa. Mas o Paulo Barbosa está vivo também, viu? Ele está vivo, né? Está em São Paulo, né? Paulo fez aniversário esses dias, tem um programa de sucesso na Rádio Capital, 1040 kHz. Quem gostar... Ele ainda fala assim, meus amigos e minhas amigas... Sim, sem dúvida. A Carta da Fé é o maior pico de audiência, segundo eles dizem, né? Mas há muitos anos que existe esse programa. Ele fez carreira grande também aqui em São Paulo. Está vivo, sim, o Paulo Barbosa na capital, das 8 às 10 da manhã, todos os dias, aqui de segunda a sábado. E daí que o Marco Rangel mandou um beijo para ele. Tá certo. Se puder, né? Eu mando e-mail para Rádio Capital, Facebook e digo. Meninos, mas é isso, assim. Acho que foi legal esse exercício, foi legal essa prática para vocês começarem a terem essa observação no que vocês vão ouvir e aí, na prática de vocês depois, quando estiverem fazendo rádio, começar a usar isso, como eu falei.
se colocando sempre do outro lado. Porra, eu ouvi isso aqui e não gostei, então não vou fazer isso. Okay? Então serve Marquinho, usando sempre essa tática, digamos assim. Mas uma coisa Marilson chamou e alguém chamou. Quem foi? Não, vai Marilson, vai Marilson. Primeiro as damas. Vai, Marilson. uma coisa assim, Aldair, tá ruim? Não, faltam 3 minutos aqui no meu relógio, faltam 3 minutos ainda. Então, só pontuar o seguinte. Teve uma diferença aí também que foi fundamental no caso de Aldair e Valdenito. Aldair, me pareceu, Aldair, desculpe se eu estiver errado, que você não entendia muito do que era cartão amarelo, do que esses negócios todos aí, e você ficou um pouco inseguro para dar sua resposta. Já no caso de Aguinaldo, não. Tudo que foi perguntado a ele, ele estava com a resposta na ponta da língua para dizer. Entendeu? Então talvez seja interessante no caso do entrevistado, do entrevistador, por exemplo. Ele está por dentro do assunto que ele vai tratar com o entrevistado ali. Tá bom? Então, bom, Marisa, você falar isso. Deixa eu falar isso rapidinho aqui. Isso me fugiu. Só um minutinho. Gente, isso que a Marisa falou é extremamente importante. Vai fazer uma entrevista? Estudem o assunto que vocês vão entrevistar. Nunca vão para uma entrevista no escuro, desconhecendo, sabe? Sem saber sem conhecer o assunto. Isso é extremamente isso é fundamental, tá? Isso é importante, isso é fundamental. Vocês vão pagar mico se for para uma entrevista sem saber conhecer o assunto que vocês vão falar, né? Vão entrevistar. Então, rapidinho agora, se a gente acabar aqui também, o menino, o Casalberto, fala. Não, só falei que uma coisa que me irrita em rádio agora já nem tem tanto, cara, mas é quando você ficava conversando com gravação, querendo fazer de conta que era ao vivo. Então, quem começou com isso foi o Haroldo de Andrade, mas é assim, você está ao vivo e coloca uma gravação, aí fica conversando com gravação e tentando passar para o ouvinte que aquilo é tudo ao vivo. Cara, isso me irrita profundamente. Isso acontece muito, isso é uma prática comum em rádio, isso é uma prática comum. Por exemplo, nesse programa do Menino de Manhã na Rádio Tupi, tem aquela que faz horóscopo lá. Horóscopo positivo, né? Eu esqueci o nome dela. Exatamente, Glória Brito. Ela não está ali. Tanto que ela não tem diálogo entre eles. Não, mas quando ele chama ela, é como se ela estivesse ali. Não, mas às vezes o cara faz um programa, ou então faz um programa gravado, você sabe que o programa é gravado, e o camarada fica fazendo umas coisinhas para fingir que o programa é ao vivo, né? Isso aí realmente é o... sim, o programa tudo é ao vivo, entendi. Mas participações é comum. Ok, meninos. Eu acho que foi legal. Aconteceu um negócio desse tipo e eu bolei de rir. Foi na Rádio Globo. O Laércio Maciel chamou a Zora Leonara, fabulosa inclusive, fabulosa Zora Leonara. E aí ela estava falando e era gravação em CD. Aí de repente, quando ela está dando lá o horóscopo, ela foi falar alguma coisa com tendo a palavra não, a primeira. Quando ela foi falar isso, o CD enganchou. Então ela ficou, não. Isso acontece, é muito engraçado. São os causos do rádio, isso é maravilhoso, fantástico. Meninos, na semana que vem a gente vai falar então sobre produção. O que é produção? É todo o processo que a gente usa, né, para produzir um programa de rádio, ok?